etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então retornando para mais um semestre, para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E aí então, pessoal, nesse semestre nós vamos dar início à segunda fase então da nossa quinta etapa. Estamos aí então iniciando o nono ano, tá certo? No primeiro semestre da quinta etapa, nós concluímos o oitavo ano do Ensino Fundamental 2 e então no nosso segundo semestre estamos dando início aí ao nono ano do Ensino Fundamental 2. Com certeza, com muita garra que vocês têm, vamos então concluir o nono ano, o nosso Ensino Fundamental e aí partirmos para, se Deus quiser, o ensino médio. E aí então, pessoal, nesse nosso livro do nono ano, da quinta etapa, como vocês podem ver a capa dele, eu coloquei aí no canto superior, a gente vai dar início na unidade 1, no capítulo 1, ao trabalho na história do Brasil. Capítulo esse, com esse título, que vai estar então nesse livro, aí a partir da página 156, tá bom? Vamos lá. Olha aí, pessoal. Na página 157, temos o tópico O Trabalho no Brasil Atual. Ou seja, pessoal, durante muito tempo, nós podemos dizer, ao longo da história, trabalhar, era uma condição degradante, tida como uma coisa ruim, que quem trabalhasse, era inferior. Então, durante muito tempo aí na história, no Brasil e no mundo, o trabalho era visto como uma coisa penosa, que as pessoas que as faziam, então, eram inferiores. Mas, como nós sabemos, essa visão mudou, tá certo? E como nós sabemos, trabalho é um exercício de cidadania, que promove a dignidade humana. É através do trabalho que eu consigo, com dignidade, conseguir o meu sustento, a minha sobrevivência, sustentar a quem está do meu lado, tá certo, pessoal? Então, o trabalho, como nós sabemos, nos dias atuais é visto de uma forma diferente, como eu disse, um exercício de cidadania, como uma promoção da dignidade humana, tá certo? E aí, como muitos sabem, uma das principais consequências de quem trabalha é ter a carteira de trabalho, assinada. Isso é um sonho para muitos brasileiros. Infelizmente, atualmente, a taxa de desemprego no Brasil está em torno aí de 14,6%. Infelizmente, quase 15 milhões de brasileiros estão desempregados. Portanto, é sim um sonho de boa parte dos brasileiros obter um trabalho e, consequentemente, ser com carteira assinada. Porque ter um trabalho vai me dar o meu sustento, vai me dar a minha dignidade e, com carteira assinada, vários direitos, como o seguro-desemprego, licença maternidade, direito a férias, a 13º. E aí, como eu fiz questão de colocar na imagem do lado, a nossa Constituição, o livro de leis do Brasil, que foi colocado em prática a partir de 1988, diz que o trabalho é uma garantia, ou seja, é um dos direitos sociais garantidos por essa Constituição. Então, o Estado brasileiro, os políticos brasileiros que administram esse país, estados e cidades, têm sim como missão promover o emprego, promover o trabalho, porque a Constituição de 1988 diz sim que o trabalho é sim um dos principais direitos sociais garantidos, tá certo? E aí então, ainda na nossa página 157, no nosso tópico O Trabalho no Brasil Atual, a gente vai ver, pessoal, que mesmo o trabalho sendo um direito social garantido pela Constituição, infelizmente, muitos brasileiros ou não têm o trabalho, como eu falei, quase 15 milhões de trabalhadores, ou alguns que têm o trabalho, eles exercem a sua função de forma degradante, de forma sofrida, de forma penosa. Geralmente, infelizmente, comumente, de vez em quando a gente vê na TV ou na internet brasileiros que estão trabalhando
parecendo como se fossem escravos, principalmente quando saem para trabalhar em outras regiões, em outros estados, em plantações, como de cana, por exemplo. E aí esse trabalho fica parecendo como se fosse um trabalho escravo, recebendo pouco, trabalhando por altas horas. E aí então, como eu disse, apesar do trabalho ser um dos direitos sociais garantidos pela Constituição, infelizmente milhões de brasileiros estão desempregados atualmente, ou alguns, como a gente frequentemente, infelizmente, vê na TV ou na internet, estão trabalhando de forma parecida com a escravidão, tá certo, pessoal? E aí, na nossa página 158, tem um tópico que é o trabalho no Brasil colonial. Ou seja, pessoal, Brasil colônia é esse período da história do Brasil que vai ali de 1500, do período da chegada dos portugueses, até 1822, até o grito independência ou morte ali de Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo. Então, esse período ficou conhecido como Brasil colonial. E aí o que acontece, pessoal? No Brasil colônia, nós podemos dizer que muitos indígenas, sim, trabalhavam. Observem as imagens acima, a imagem acima. Os indígenas trabalhavam. Só que eles trabalhavam não para acumular riqueza. Tipo, vou trabalhar para aquilo que eu produzo, vender, ganhar muito dinheiro e ter as coisas. Não, eles não trabalhavam para acumular riquezas. Os indígenas, como muitos até hoje, né, eles trabalhavam para a produção de bens de consumo, ou seja, para produzir, eles trabalhavam para produzir aquilo que eles precisavam, utilizar ou consumir, tá certo? Então olha a diferença, né, ideológica de pensamento. Trabalhar não para produzir riqueza, mas trabalhar para produzir aquilo que eu consumo. E aí, pessoal, dentro desse aspecto, até hoje também, né, nas aldeias indígenas, o trabalho geralmente é dividido, né, por gênero e idade. Então, nas aldeias indígenas, até hoje, os homens têm determinadas funções, as mulheres têm outras determinadas funções, geralmente crianças e idosos não exercem atividade nenhuma forma de trabalho e geralmente ali, o adolescente com 13, 14, 15 anos, quando ele se torna adulto ou adulta, aí já passa a exercer uma atividade, um trabalho, tá certo, pessoal? Então, a gente vai concluindo aqui a nossa videoaula. Fiquem com Deus, bons estudos!